Grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV Prevê. Chegando o seu Diário do Brasil nesta quinta-feira, dia 5 de setembro. Vamos conferir os destaques desta edição. Bauru tem 3.000 casos de Covid-19 este ano, com 17 mortes. Casa Ponce Paz reabre hoje em Bauru, com nova exposição. E você confere a reta final de preparação dos alunos do Senai Bauru, que vão disputar a World Skills, competição global de jovens talentos. Isso e muito mais você vai ver aqui no Diário do Brasil. Volta já! Meio-dia e 2 minutos, a gente inicia o diário de hoje com o aumento de casos de Covid-19 em Bauru. O repórter Leonardo Colombo traz mais informações. Com a chegada do tempo seco, o sistema de saúde registrou um aumento de doenças respiratórias e também da Covid-19. Para falar sobre esse aumento, eu converso agora com a Natália Marcante, que é diretora da divisão epidemiológica aqui de Bauru, que vai trazer um panorama dessa situação. Natália, qual que é o atual número de casos? Nós estamos, no momento, com 2.993 casos confirmados de Covid. Desses, lamentavelmente, 17 evoluíram a óbito. Então, nós tivemos a confirmação aí de mais 3 óbitos. Isso aí representa um aumento mesmo? Se confirma essa informação que a Diário do Brasil obteve? Isso. No último mês, a gente teve, sim, um aumento significativo do número de casos confirmados. Possivelmente, né, por conta desse tempo seco, uma facilidade aí na proliferação de vírus e tudo mais, e a transmissão das doenças. Diante dessa situação, as unidades de saúde, elas estão preparadas tanto para prevenção como para receber essas pessoas, para dar o tratamento necessário? Sim, todas as nossas unidades de saúde, sejam elas da atenção básica ou da rede de urgência e emergência, estão preparadas para atender essa população. Então, todo indivíduo que apresentar sinais e sintomas de Covid, como uma febre, tosse, coriza, ou mesmo o desconforto respiratório, né, que é isso, sugestivo de uma gravidade da doença, pode procurar o atendimento de saúde, vai ser avaliado pelo médico, vai passar por testagem rápida ou o exame que vai ser encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz e vai receber o tratamento adequado e, se necessário for, receber todas as orientações com relação a isolamento. E com relação à vacinação, qual o panorama dessa prevenção aqui na cidade? Hoje nós temos vacinas disponíveis em todas as salas de vacina da Rede Municipal de Saúde, então nas UBSs e PSFs, né? A estratégia de vacinação definida pelo Ministério da Saúde agora para o ano de 2024 contempla aí crianças de 6 meses a menores de 5 anos com a vacinação do Covid num esquema de 3 doses e além, né, dos maiores de 5 anos ou mais, tem aqueles que são pertencentes aos grupos prioritários, como os idosos, gestantes, puérperas, os imunocomprometidos. Estes devem receber um reforço semestral da vacina do Covid. Eles podem procurar a unidade básica para receber essa dose. E tem também trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidade, portadores de deficiência permanente, que têm aí indicação de reforço anual. E com o tempo seco, quais dicas de prevenção aí você recomenda e onde que o bauruense deve procurar ajuda? Tá, a gente reforça para toda a população, né, as questões de higiene, lavagem das mãos com frequência, evitar locais de aglomeração, sempre que necessário, utilizar a máscara em determinadas situações específicas, né? Não permanecer próximo de pessoas que estão com contato, sintomas respiratórios, uma possível suspeita aí de Covid, né? E principalmente o isolamento desses casos que estão suspeitos ou mesmo já confirmados da doença, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde. A procura pelos serviços, ela pode ser feita prioritariamente na atenção primária à saúde, que seria na UBS, PSF, e para os casos mais graves, procurarem as UPAs. Muito obrigado pelas suas informações. Fica aí o alerta, se proteja e se sentir algum sintoma, procure uma unidade de saúde o mais rápido possível. Leonardo Colombo para Diário do Brasil TV Prevê. Informações importantes, né? Porque a gente acaba esquecendo, né, que a Covid segue, né, ainda que não no mesmo cenário da pandemia. Né, a vacina salvou e salva milhares de vidas, mas ainda é preocupante, né, inclusive porque a Covid-19 ela afeta, né, o sistema imunológico e ainda é um perigo, especialmente
para os idosos e pessoas com comorbidade, né, perdão. E de acordo até com o último levantamento do Ministério da Saúde, quase 17 mil novos casos foram notificados no país na última semana. É o maior número das últimas 17 semanas, dá praticamente 4 meses. Então a gente segue acompanhando esse cenário e traz mais informações nos próximos dias, sempre ficando de olho. Até com relação a quem está no dia a dia, quem vê pelas ruas, sabe que está aumentando também o número de pessoas usando máscara. Essa é uma prática que, felizmente, muita gente segue quando tem algum sintoma, então vamos também acompanhar, E agora a gente vai falar de eleições, porque nós, eleitores, já podemos consultar o local de votação no portal do TSE. Ele está disponível no menu Serviços Eleitorais, onde é possível pesquisar pelo nome, número do título ou o CPF. Já para quem tem o e-título, a versão digital do título de eleitor, o local de votação já aparece abaixo do nome do eleitor. Além disso, o aplicativo ele possui uma ferramenta de localização para indicar melhor o local. Conferir o local é fundamental, principalmente para quem solicitou alteração, ou se o próprio TSE alterou em caráter temporário, porque tem muitos cenários desse tipo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, isso está mais comum, E agora a gente vai falar do seguinte: o número de pacientes na fila de espera por um transplante de córnea no Brasil quase triplicou nos últimos 10 anos. Em 2014, eram um pouco mais de 10.700 pessoas, ao passo que em junho desse ano, foi de mais de 28.900. A informação é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram o ranking de espera com cerca de 12.500 pacientes. Segundo o CBO, essa alta se deveu em boa parte pelo período da pandemia, quando houve a interrupção de cirurgias eletivas, e ocorreu isso um salto de cerca de 12.200 em 2019 para 16.300 em 2020. Nos anos seguintes, o número seguiu crescendo, Além da interrupção de cirurgias eletivas na pandemia, o CBO cita a insuficiência de doadores e melhorias na gestão de transplantes também. Neste período de 10 anos, aconteceram mais de 146.500 transplantes de córnea no Brasil e atualmente o tempo médio na fila de espera é de 194 dias, ou seja, pouco mais de 6 meses. Mas varia muito de acordo com o estado. No Ceará, por exemplo, que tem a fila mais curta, é de 63 dias, enquanto que no Maranhão, que é o estado vizinho ali, quase, a espera é de 595 dias. Então tem uma grande diferença. E a gente tem falado da seca que atinge boa parte do Brasil. Vivemos isso na nossa realidade aqui em Bauru, mas o cenário é ainda pior, viu? Estamos na pior seca da história recente. O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, CEMADEM, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, analisa as secas do Brasil desde a década de 50. E segundo o levantamento, que avalia a quantidade de chuva e a evapotranspiração das plantas, o atual cenário de estiagem supera as secas de 1998 e de 2015 e 2016. A longa estiagem de 2024 afeta uma área de por volta de 5 milhões de quilômetros quadrados. Segundo o CEMADEM, em agosto, regiões do Pantanal, Amazônia, Cerrado e áreas remanescentes da Mata Atlântica estavam em situação de seca severa ou extrema, atingindo 1.400 municípios. Entre os estados, apenas a área litorânea do Nordeste, além do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estão em situação de maior controle. E a previsão para setembro é ainda pior. Apesar de diminuir para cerca de 1.080 municípios, a área de seca extrema se amplia, em especial no Mato Grosso e na divisa entre Minas Gerais e Goiás. Também, de acordo com o CEMADEM, o cenário mais preocupante está em Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, onde a seca extrema perdura há 12 meses. Condição semelhante vive em Canápolis, em Minas Gerais, e Apiacás, no Mato Grosso, que registram uma estiagem extrema há 10 meses. E além dos graves problemas de saúde que a seca provoca, exigindo ainda mais, em especial do Serviço Único de Saúde, a produtividade agrícola afeta parte considerável do país, inclusive da parte norte à central do estado de São Paulo. Ao todo, 963 municípios brasileiros apresentaram pelo menos 80% de suas áreas agroprodutivas
potencialmente impactadas pela seca no último mês. Pensando em um cenário de melhora para o CEMADEM, isso é difícil de acontecer, pelo menos até novembro, quando aumenta a tendência de chuvas a partir da proximidade do verão. Ontem tivemos a temperatura mais quente do ano aqui em Bauru. De acordo com o IPMET, foram registrados 37,3 graus Celsius. Será que hoje fica a mesma coisa? Confira na previsão. A passagem de uma frente fria, a partir da tarde pelo litoral paulista, favorece o aumento da nebulosidade e chuvas fracas no sul e na faixa leste do estado de São Paulo. Contudo, uma massa de ar seco segue atuando e inibindo a formação de nuvens associadas à chuva em Bauru e nas cidades da região, e as condições de tempo permanecem estáveis nesta quinta-feira. O céu tem predomínio do sol com névoa seca durante o dia e não há previsão de chuva. Os ventos são fracos e a umidade relativa do ar varia de 10% a 20%. Por conta dos baixíssimos índices de umidade, é recomendado manter a atenção à hidratação do nariz e dos olhos e beber bastante água. Já as temperaturas seguem elevadas. Em Bauru, a mínima atingiu 21 graus e a máxima prevista é de 37 graus. Segundo a meteorologia do Unesp, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem o padrão de variação de temperatura e umidade, com predomínio de sol e névoa seca e sem previsão de chuva. Rápida parada no diário. E na volta tem a preparação dos alunos do Senai Bauru para o World Skills 2024. Agora, 12h13. Fica com a gente. Meio-dia e 17 minutos, de volta com o diário. E no feriado de Independência do Brasil, dia 7 de setembro, que acontece neste sábado, os postos do Poupa Tempo no estado estarão fechados. As atividades presenciais nas 243 unidades em funcionamento serão retomadas na segunda-feira, dia 9, mediante agendamento prévio. Porém, os atendimentos na plataforma digital não serão paralisados. Por meio do poupatempo.sp.gov.br é possível realizar a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de PVA, carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débito de veículos, entre outros serviços. Já a Casa Ponce Paz, a Pinacoteca de Bauru, reabre hoje a partir das 8 horas da noite. O local foi reformado, recebeu a liberação do Corpo de Bombeiros e agora apresenta uma exposição que destaca a pesquisa do artista Antônio Pulquério em cerâmica, gravura, escultura e performance. A reabertura da Casa Ponce Paz é hoje, às 8 horas da noite. Com a exposição O que me atravessa, eu te ofereço. Quem traz informações é a Olga Araújo. Olga, como será esse momento especial para hoje cultural? Bom, o momento especial é que a Casa Ponce Paz ela vai estar com a sua reabertura, com a AVCB, não é? Então, 3 anos aqui também de obras, toda a estrutura foi avaliada, o telhado foi modificado, fizemos também alterações na parte elétrica, então hoje vamos poder receber, de novo, com portas abertas, a exposição do Antônio Pulquério, que é um artista de São Paulo e que vem prestigiar a nossa cidade. E também conta com uma performance, justamente para essa estreia. Isso, a partir das 20 horas, aqui no quarteirão da Casa Ponce Paz, vai ter lugar uma performance com o artista, então convidamos a população a vir até à rua, mesmo que depois não entre com convite aqui para a nossa abertura oficial da exposição, mas a partir de amanhã vamos estar com a exposição aberta e hoje às 20 horas a performance aqui na rua. Reforçando, a abertura é hoje, então, às 8 horas da noite, com entrada gratuita ao público geral. Isso, quem quiser participar dessa performance vai poder estar aqui na rua, então ao ar livre, e depois vai ter também o evento aqui dentro. Hoje mesmo o artista vai também fazer uma formação com jovens da cidade, universitários, para se apropriarem dessa nova exposição que vem para a cidade. Qual que é o período dessa exposição? Ela vai ficar até quando? Ela vai ficar praticamente 2 meses aqui e vão poder contemplá-la também ao sábado de manhã,
A casa vai reabrir aos sábados de manhã e durante a semana no horário de expediente. Obrigada pela sua participação. Então vamos conversar com o artista para que ele possa trazer informações sobre as suas obras. Antônio, qual que é o conceito que quer trazer para o público em relação à exposição O que me atravessa, eu te ofereço? O título da exposição ela já dá um indício do que é a exposição. O que me atravessa? O que me atravessa são todas as camadas que nos atravessam. A mim, enquanto artista proponente da exposição, mas também quanto ao espectador, que ele também ajuda a trazer esses atravessamentos para a obra. E o que eu te ofereço, a segunda parte do título da exposição, é oferecer esses atravessamentos, esses cruzamentos, como eu prefiro chamar, né, conceituais, que são a partir de cultura, de política, de religiosidade, todas essas camadas que nos constrói enquanto cultura. Você, como artista, como se sentiu ao confeccionar estas obras, essa exposição? Essa exposição foi uma delícia, assim, porque cada exposição é diferente, né? Embora a gente, às vezes, traz a mesma obra, mas cada exposição é diferente. A obra se comporta no espaço de uma maneira, então a própria arquitetura também acolhe essas obras. Então é um prazer e uma delícia, assim. E quais foram os desafios? Compartilha para que o público também possa ter um pouco assim dessa experimentação antes mesmo de vir à exposição. Nosso desafio é isso, é montar, entregar um trabalho que transcenda todas essas camadas, como eu falei no início, né? Essas camadas ancestrais, as camadas de memória, camada de atravessamentos, e é isso, e sem sobrepor nenhuma camada, mas é isso aí, justapor, né? Trazer junto para que todos possam, ao seu olhar, à sua maneira, com suas referências, e trazer também referência para que complete a exposição. E o que te inspirou a realizar essa obra, essa exposição? Bom, o mote dessa exposição são as cerâmicas. Por que a cerâmica? Porque eu começo nas artes visuais a partir da cerâmica, como eu falei, desde 1996. Então, trazer essa cerâmica é compartilhar essa ancestralidade. Por que essa ancestralidade? A minha avó foi ceramista paterna lá no sertão do Ceará, de onde eu sou originário, né? Hoje eu vivo e trabalho em São Paulo, mas eu trago toda essa carga de memória e ancestral da minha avó. Então, por isso, os objetos, muitos objetos em cerâmica, muitas assemblagens, muitas colagens em cerâmica, e por isso o retrato levantando o chapéu, reverenciando essa ancestralidade e compartilhando com o público que virá essa exposição. Agora vamos para Paris, falar do desempenho brasileiro nos Jogos Paralímpicos, que chegou próximo a 60 medalhas. São tantas medalhas que vou ter que falar por cima aqui, né? Vamos colocar o quadro de medalhas na tela, né? Já está aqui na sua tela, porque o Brasil teve até hoje de manhã, né, 58 medalhas, ocupa o 6º lugar agora, né, no nosso quadro tradicional. Tradicional isso porque a Holanda conquistou, né, a mais ouros, né, na disputa aí, né, só que o Brasil tem muito mais medalhas que a Holanda, né. Se a gente levar em conta as medalhas, independente do metal, o Brasil está em 4º no quadro. E como o quadro de medalhas é algo à parte, né, pois o Comitê Olímpico e Paralímpico não leva isso em consideração, vale mesmo o desempenho de destaque do Brasil, mais uma vez no cenário paralímpico. Os Jogos se encerram no domingo e é muito provável que o Brasil supere aí as 70 medalhas obtidas nos Jogos de Tóquio. Isso é o que vale, né? O Brasil como potência do esporte paralímpico aí, internacional. Agora falemos de basquete, porque tem jogo hoje na Caverna do Dragão a partir das 7h30 da noite. O Bauru Basquete recebe o Osasco pela primeira rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista. O Bauru perdeu para o Osasco no primeiro turno, fora de casa, e agora tenta dar o troco no ginásio Panela de Pressão. Para essa partida, o Bauru já vai contar com o pivô Andreazão, que chegou ao time nesta semana, vindo do Paulistano, e reforça o garrafão bauruense. Então, hoje, às 7h30 da noite, Bauru e Osasco pelo Paulista de Basquete. Ingressos à venda na bilheteria 1 hora antes do jogo, viu? A R$ 15 arquibancadas e R$ 70 as cadeiras cativas. E vamos encerrar o diário de hoje falando dos alunos do Senai Bauru, que viajam hoje para a França a fim de disputar mais uma edição da World Skills, uma das principais competições de inovação estudantil do mundo. Leonardo Colombo foi conferir de perto a preparação e as expectativas dos participantes.
Quando se fala de competições, a cidade de Bauru é uma referência em trazer troféus, medalhas e certificados para casa. Nós, da Diário do Brasil TV, estamos sempre mostrando exemplos de sucesso nesses campeonatos. E mais uma vez, o Senai Bauru é o responsável por garantir mais conquistas para a cidade. A escola participa mais uma vez do World Skills. A competição busca reconhecer as habilidades e os talentos de estudantes ao redor do mundo. Para a edição deste ano, 70 países vão participar, enviando no total mais de 1.400 competidores. O Ademir Redondo é diretor do Senai e reforça a tradição da instituição na participação destas competições. O Senai de Bauru, desde 1995, foi a primeira medalha de ouro que o Brasil teve, foi um aluno aqui do Senai de Bauru, Anderson Scarlassara, né? E de lá para cá, nós já temos 4 medalhas de ouro e uma tradição que vem aumentando o número de alunos que representam a nação brasileira. Então, esse ano, por exemplo, o estado de São Paulo conquistaram 22 alunos medalha de ouro para representar a nação brasileira. Dos 22, 8 alunos são aqui de Bauru e são jovens que nós fazemos muita divulgação na periferia. Então vem de famílias de trabalhadores que às vezes não teriam expectativa de entrar numa universidade pública e nós conseguimos elevar o nível deles a ser o melhor da nação. Então realmente é um orgulho a escola. O Senai São Paulo, ele nos dá um apoio muito grande. Existe um programa de capacitação do Senai São Paulo para que esses jovens, quando voltarem de Lyon, serão contratados como um assistente técnico, que é um auxiliar do professor. Nesse tempo também nós já vamos dar um curso de capacitação pedagógica para eles e eles passarão, assim que tiver uma vaga, serão promovidos a professores. Então, a nossa escola tem muitos professores que vieram dessa tradição. Ainda de acordo com o diretor da instituição, resultados como este só se tornam uma realidade graças ao empenho e à dedicação dos alunos. Nós fizemos um esforço muito grande, porque as provas lá, elas são basicamente uma surpresa, né? Então, nós temos que treinar diversos modelos diferentes de prova para que o aluno tenha um repertório amplo e o que aparecer na frente de lá como uma prova, ele não se surpreenda. Essa é a nossa metodologia, treinar com diversas opções diferentes. Então, tem aluno que está treinando já há 3 anos, outros 2 anos e outros um pouco menos. Mas são jovens que se dedicaram aqui na escola, às vezes 10, 12 horas por dia, manhã, tarde e noite. Então fica até um agradecimento para as famílias desses jovens, né? Que apostaram na educação profissional, na formação e com certeza não se arrependerão, porque eles estão no nível realmente de representar muito bem a nação brasileira. O Gilberto é um dos 8 bauruenses que vão representar o Brasil nesta competição internacional. Ele falou sobre a preparação intensa que é necessária para buscar um troféu para o nosso país. Como está sendo a preparação? Porque, claro, exige aí um treinamento, né? Como está sendo isso para você? O treinamento está sendo muito intenso, né? Então a gente treina manhã, tarde, noite, vem de segunda, sábado, a semana inteira, domingo às vezes, e a gente treina o módulo inteiro focado no processo. E assim como o Gilberto, o Matheus também está se preparando bastante. Eu estou desde 2019 no processo, então treinando todos os dias aí, segunda, de vez em quando. Então tem várias seletivas também, tem a seletiva estadual que a gente compete entre o estado, tem a seletiva nacional que a gente compete entre os outros estados, né? E, por fim, o Mundial. Então, é uma preparação bem grande, precisa demandar bastante tempo de treinamento, de repetição e tudo mais para chegar nesse momento. E diante de tamanha dedicação, é até natural que estes competidores encontrem desafios no meio do caminho. Esse treinamento envolve desafios, né? Toda a área aí de competição da World Skills envolve desafios. Para você, o que tem sido mais desafiador? Desafiador então, na parte do meu projeto, a parte da montagem. Então, eu faço a parte inteira da montagem do projeto. Essa é a parte mais desafiadora da minha prova. Depois eu faço a parte de programação dela. E a expectativa? Como está a expectativa para você nessa edição da World Skills? Dar meu melhor lá e conseguir representar o Brasil bem. E se Deus quiser, se tudo der certo, trazer a medalha de ouro para o Brasil. No teu setor, o que é mais desafiador?
montar todo o projeto. Então, o projeto que a gente recebe ele é todo surpresa, então são mais de 500 itens que são surpresa. Então a gente recebe um projeto, tem um tempo que a gente precisa montar todo o projeto, então a gente precisa desenvolver o diagrama do que vai ser o painel, de todas as funções, a gente precisa programar. Então é algo que demanda bastante de você ter bastante repertório e ser bastante dinâmico e autônomo, né? E contar a expectativa para participar. Sempre quis participar, então estou muito feliz. Espero que eu consiga mostrar o meu melhor lá na competição. Diante de tanto esforço, fica a nossa torcida para que a participação destes jovens seja repleta de muito sucesso. 1, 2, 3, barulho da hora espia, mais tradição, treinamos com raça e determinação. Você vê o que faz e muita gente quer fazer, e quando o barulho chega, é fácil para vencer. Quando eu falar em Olimpíada, não quero de Bauru. Quando eu falar Bauru, não quero de medalha. Bauru, medalha, Bauru, medalha, Bauru, medalha. Tô animado. E chega ao fim o nosso Diário do Brasil desta quinta-feira. Para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. Camila Fernandes traz mais informações para você na edição da noite. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia e até amanhã.